O que a gente vai fazer nessa aula, então, é a estilização aqui dos nossos comentários. E para isso, eu vou começar acessando o nosso Comment Module, CSS aqui. E no comentário, a gente vai começar usando um margin top, 1.5 rem, um display flex, para ficar o avatar e o conteúdo ali do comentário um ao lado do outro, e um gap de 1 rem. Aqui ainda eu nem vou mostrar como está ficando, porque uma das coisas que eu vou fazer já desde agora é lá no comentário aqui a nossa imagem aqui, ó, que está dentro de comment. Eu vou fazer o seguinte, comment, e aí eu vou pegar a primeira imagem, ou eu poderia botar um class name nela para facilitar, mas logo a gente vai mudar um pouco esse esquema do avatar, então por isso que eu nem estou mexendo muito. Mas aqui essa imagem, eu vou lá no nosso componente aqui de post, por exemplo, e vamos copiar aqui, ó, o CSS que eu já tinha colocado para o avatar lá. A única coisa é que aqui, ó, nesse do comentário, não tem aquela borda verde. Então a gente vai retirar todo esse outline, border, deixar só o border radius, e aqui no width e no height a gente vai botar 3 rem. Salvo. E aí isso aqui já deu uma diminuída no avatar, já vai facilitar a gente um monte para visualizar a estilização do comentário em si. E agora a gente vai partir para o restante aqui da nossa estilização, né? Então, o nosso comment box, nós vamos simplesmente dar um flex 1. Isso aqui vai fazer com que essa div aqui, ó, que está do lado do avatar, que é essa aqui, ó, que tem todas essas informações, ela ocupe o máximo de espaço possível, né? Então, como eu tenho uma div por volta dela que tem display flex, quando eu coloco flex 1 em algum elemento dentro dela, a gente faz com que essa div estique, né, o máximo possível do tamanho. E agora a gente vai ter o nosso comment content. Esse comment content é aquele que vai ter um background com uma cor cinza mais clarinha, só para destacar do fundo aqui, ó. Ele vai ter também um border radius 8 pixels e um padding de 1 rem. Então, salvo, ó, já dá para ver que está ficando bem legal, né? Agora a gente vai para o nosso cabeçalho aqui do comment content. Vou dar um display flex também, align items center e justify content space between. Para um Papai Noel em Boston. Ele foi cancelado nesta data, em 1659, quando a celebração Alexa, de Natal. para. Eu, hein? Tá. Voltando aqui, a gente já tem. Me perdi total no Papai Noel em Boston agora, mas a gente vai estilizar agora o author and time, ali, que é o nome do autor do comentário e do horário. E aqui a gente vai. Author and time. A gente vai dar um display flex, porém flex direction column. Novamente, mesma coisa que a gente fez aqui no post. A gente não precisa fazer isso aqui caso a gente pegue o author and time strong e o author and time e coloque um display block neles. Se a gente fizer isso aqui, aí isso aqui não é necessário. Até prefiro, eu acho. Aí agora aqui no strong é um font size 0.875 rem, que é 14 pixels, e um line height 1.6. E o time, aquele é menor ainda. Ele é 12, se não me engano, então 0.75. Line height 1.6 também. E color var gray 400. Salvo, olha só, já ficou bem legal. Agora esse nosso botão aqui, a gente vai pegar aqui pelo header, comment content header button. E a gente vai botar nele aqui um background transparent, para ele não ficar com aquela cor de fundo. Vou tirar a borda também, então aqui ó, já ficou agora, só que ele tá preto ainda. Então color var gray 400, já ficou cinza ali. Aqui, uma outra coisa interessante é o seguinte, tá? Eu vou botar um cursor pointer nele. E aí uma das coisas interessantes da gente falar sobre botões que são apenas ícones é o seguinte, olha só. Tá perfeito, né? Passa o mouse por cima, ó, a gente, pô, olhando assim, tá perfeito. Só que olha só, se eu for navegando pelo tab, tá vendo que agora quando eu dei o focus aqui no botão pelo tab, a borda aqui ela ficou um pouco maior do que o botão em si? Isso acontece porque a altura de um botão ela não é definida
pelo conteúdo do botão. Ou seja, o ícone ele até faz o botão crescer, mas como esse ícone aqui ele não está ocupando uma altura, digamos assim, suficiente, o botão ele segue sempre a altura dele pelo line height desse botão. E aí tem duas formas da gente fazer essa altura ficar menor. Eu posso botar, por exemplo, um line height 0, tá vendo? Ó? Dessa forma. Ou um font size 0 também resolveria. E aí a borda já fica coladinha ali. Nesse caso, vou usar o line height 0, a borda já fica coladinha. Outra coisa, eu gosto que a borda aqui, mesmo sendo a borda só do focus, ela fique um pouquinho arredondada. Então eu vou tacar um border radius aqui de 4 pixels nesse botão, ó, para ficar arredondado. Pode ser até 2 pixels, não precisa ser nem tanto, ó. E assim eu acho que fica mais bonito. Assim, eu gosto de dar atenção em cada detalhe aqui que a gente faz na nossa interface. Se eu for ver aqui no layout, o Jonas colocou para quando a gente estiver botando focus aqui, o hover, ele fique vermelho. Então vamos copiar essa cor vermelha que a gente ainda não tem no nosso CSS. E aqui eu vou criar uma cor red 500, colocando a nossa cor vermelha aqui. E aí aqui no botão, quando nós dermos hover, nós vamos colocar aqui uma color red 500, que agora já está aqui aplicada. Beleza, deixa eu dar uma olhadinha aqui no layout. Esse botão aqui, eu acho que a gente só tem que aumentar um pouquinho o tamanho do ícone. Então vamos aqui no nosso trash, no trash tá 20. Deixa eu ver quanto que tá aqui no Figma. Então a gente seleciona aqui o frame, tá 24, ó. Por isso que eu tava sentindo que tava um pouquinho estranho. Então, beleza, agora já tá melhor aqui. Aqui outra coisa importante, lembrando, né, tem que ficar sempre igual ao Figma, por isso que eu sou bem chato com isso, tá? Aqui, ó, se eu seleciono esse header, a gente vai ver que o botão, eu apontando aqui na tela, a gente vai ver que o botão ali, o de deletar, ele tá centralizado no cabeçalho, mas não é isso. Até se eu for ver no layout, ele tá bem para cima aqui. Então vamos lá, comment module, aqui no header, a gente botou align item center, aqui eu vou botar flex start. Salvo. E aqui, beleza. Agora ele já tá bem lá em cima, posicionado certinho como a gente queria. Vamos lá, falta o conteúdo e o botão de aplaudir ali embaixo. Então, aqui embaixo eu vou pegar o nosso comment content P, que é o conteúdo do comentário. Margin top 1 rem e color var gray 300 aqui. Show, já deu um distanciamento. E agora, para finalizar, a gente pega nosso comment box footer, margin top 1 rem também, para distanciar o botão aqui do aplaudir. E agora a gente vai estilizar o botão que está ali dentro. E esse botão aqui, ele recebe um background transparent, border 0 sempre, para a gente resetar o estilo padrão que botões tem no HTML. Color var gray 400, show. Cursor pointer, para dar o botãozinho aqui, ó, de clique. Aqui também, eita, o que eu fiz aqui? Aí, display flex e align item center. Assim eu faço com que o ícone, o texto e o span aqui, todos eles fiquem na mesma linha horizontal, né? Se eu não tivesse esse align, olha que ele tava meio uma escadinha assim. E agora, quando o usuário dá um hover aqui nesse botão, eu vou mudar a cor de texto dele para green 300. Então, olha, já está trocando, né? Aí aqui agora, o que eu quero fazer? Esse nosso ícone aqui, eu preciso distanciar ele um pouquinho do nosso aplaudir. Então, todos os ícones que eu importo aqui no React, eles são SVGs no final das contas, tá? Então, eu posso pegar, por exemplo, o SVG que está dentro do botão e eu posso dar um margin right aqui, 0.75 rem, por exemplo, para ele dar uma distanciada aqui do botão de aplaudir. Ficou até meio grande aqui, vou botar um pouquinho menos, 0.5 rem. Tá show assim. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o nosso span, vou adicionar um before nele, porque eu quero que antes aqui do 20, né, um before, antes dele, eu quero colocar esse símbolozinho aqui do ponto e dar um espaçamento, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar um padding, 0 em cima e embaixo. Nas laterais 0.25 rem. Lembrando que isso aqui eu não estou adicionando esse padding no span
e sim no elemento before. Se você nunca utilizou esse before, eu já vou te mostrar o que é esse before. E eu vou botar aqui um content que eu procurei no Google, que é a barra invertida 2022. Isso aqui é aquele pontinho, né? Um símbolo no HTML. Então eu salvo, ó, volto lá e pronto, já está o nosso pontinho ali. O before, ele funciona como se eu estivesse criando um elemento dentro do span. Então aqui, ó, o span tá aqui, ó. Se eu for até aqui do lado, ó, não tem estilização nenhuma, tá vendo? Dentro dele, ó, ele cria esse before, tá vendo? Então esse before é o que tá com a minha estilização. E aí nesse before eu consigo colocar o conteúdo em texto, se eu quiser estilizar. É como se eu estivesse adicionando um novo elemento dentro do span em si. Né? E aí pronto, o nosso botão aqui de aplaudir já está finalizado. Posso só colocar aquela mesma coisa que eu fiz no outro elemento. Colocar um border radius aqui de 2 pixels para o focus ficar redondinho também, né? Show! A gente finalizou então agora toda a parte estrutural e de CSS aqui da nossa aplicação. E agora a gente pode começar a dar vida para a nossa aplicação, fazer ela realmente funcionar.